Bom dia a todos. Que bom podermos iniciar mais esta manhã de terça-feira, vibrando positividade e tendo esse texto, né, de Joana para nos trazer a reflexão, a meditação sobre o nosso papel, né, nesse mundo que nos recebeu e que nos oportuniza tantas oportunidades de crescimento. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro Homem Integral, que tem como título Homens Aparência. E nesse capítulo, Joana inicia falando que a falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Para lográ-la até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem, das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar-se. Ignorando as reações pessoais sempre imprevisíveis, facilmente o homem tomba nas ciladas da violência ou entrega-se à depressão quando surgem dificuldades e as respostas ao seu esforço não correspondem ao anelado. Incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir-lhe extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, em atentado cruel contra aquilo que pretende, o anseio de ser livre. O homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Não se pode conseguir de um para outro momento a liberdade, nem a herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo. Se amo, porquanto, não existindo este sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados, não se pode esperar consideração aos valores alheios, com a consequente liberdade dos outros indivíduos. Esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Meta a meta, ele ascende, fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e a sua conduta se permeia de paz. Lentamente, são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. É claro que nos referimos às expressões de engrandecimento que normalmente permanecem clausuradas no íntimo, sem oportunidade de exteriorizar-se, soterradas, às vezes, sob sucessivas camadas de medo, de indiferença e de acomodação. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, taxados esses valores pelos pigmeus morais encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, pieguices, fraquezas de caráter. Confundem coragem com impulsividade e força com expressões do poder, da dominação. Porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Em realidade,
O homem é livre e nasceu para preservar este estado. Não tem limites à conquista da liberdade, porquanto ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através do suicídio espetacular ou escamoteado, na recusa consciente ou não de continuar a viver. Não se decidindo, porém, em preservar esse atributo, sustentando ou melhorando as estruturas psicológicas, sofre os efeitos do relacionamento social pressionador e tomba nos meandros da turbulência dos dias que vive. Esvaziados os objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam a anarquia que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo de outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas. Dissimulam-se os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vigente, detestando-se fraternalmente e vivendo a competição frenética e desgastante para a qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado. Apesar de acumularem haveres, pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Desencadeia-se um distúrbio no conjunto social, que afeta o homem, por sua vez perturbando mais o grupo, num círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, estes se tornam novas causas de tribulação. Reverter o sistema injusto e desgastante, no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é o compromisso de todo aquele que é livre. A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos de propaganda alucinada, a ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre temas sem profundidade de cada momento, transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda da identidade, à desestruturação pessoal, à confusão de valores. Homens de aparência tornam-se quase todos, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade. No entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatistas sem rumo, prosseguem avançando ou caminhando em círculo, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Que texto, né? Profundo, com tantas reflexões para nós. E eu gostaria de destacar algo que nós já comentamos aqui anteriormente, que é quando Jesus nos adverte que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E Joana traz isso para nós, lembrando que é preciso que nós nos amemos para que possamos amar em verdade os nossos companheiros de jornada. E esse exercício do auto-amor, ele deve ser pautado justamente no autoconhecimento, no entendimento de que nós estamos aqui nessa existência e a gente precisa entender muito bem quem somos, né? O que nós somos, quem nós somos, qual o propósito das nossas vidas aqui, qual o objetivo da nossa existência. Porque a partir dessas reflexões, nós vamos buscando caminhos, fazendo escolhas que venham a trazer para nós equilíbrio e bem-estar. Muitas vezes, ao não nos conhecermos, ao não entendermos os processos, né, não trabalharmos pelo nosso equilíbrio mental, nós nos perdemos diante de situações as quais nós vamos simplesmente seguindo. É como se a gente deixasse que a vida fosse nos levando, né? Que nós fôssemos deixando as coisas acontecerem meio que desordenadamente, e aí a gente acaba se perdendo, porque muitas vezes a gente vai atender às demandas, né, que o nosso grupo social
requer de nós, que as pessoas falam para nós, mas a gente nunca está pleno, a gente nunca está satisfeito. Muitas vezes as pessoas ficam, né, postergando, achando assim, ah, mas quando eu tiver isso, quando eu for isso, quando eu conseguir isso, eu faço tal coisa que vai ser boa para mim ou tal coisa que eu quero para minha vida. E aí a verdade é que as nossas demandas vão sempre crescendo. E esse momento em que a gente vai parar para olhar para a gente, ele pode nunca chegar. E aí chega um momento que a pessoa, né, mais, né, adiantada, já envelhecida, ela fala assim, poxa, quanto tempo que eu perdi e que eu podia já ter feito isso, mas esperando o momento ideal, esperando a condição, a situação para fazer algo por mim, eu nunca fiz. Então, a vida está aí para a gente viver a vida, viver cada dia com a sua oportunidade. E a gente precisa entender que há movimentos que precisam ser realizados no hoje, principalmente aqueles movimentos que têm relação com o nosso próprio bem-estar. Nós precisamos ser capazes de cuidar adequadamente de nós para que possamos estar bem e dispostos para cuidar do outro. Toda pessoa, né, que cuida de alguém, ela precisa estar bem para conseguir cuidar adequadamente do outro. A gente tem sempre essa ideia errada de que a gente precisa cuidar primeiro do outro para depois cuidar da gente. Mas isso é um grande equívoco, porque você não vai conseguir estar inteiro e pleno para o outro se você não estiver bem. É aquela ideia, né, da viagem aérea, quando a comissária de bordo ela vai nos orientar no caso de acidente ou despressurização, que máscaras de oxigênio irão cair, e que ela diz que se você tiver com uma criança ou alguém que necessite de seu auxílio, que você posicione primeiro a máscara em você para depois colocar na pessoa que precisa do auxílio. Então, você precisa se proteger para poder auxiliar as demais pessoas. E assim devemos ser em relação às nossas vidas. Isso não quer dizer que nós seremos egoístas, não. Quer dizer apenas que nós vamos estar trabalhando o nosso instinto de preservação, nós vamos estar nos cuidando, nós vamos estar trabalhando para estarmos em harmonia e equilíbrio com essa natureza que nos recebeu de forma tão plena e que muitas vezes, por nós não estarmos plenos, não estarmos por inteiro ali, a gente não consegue captar essa energia, essa vibração que nós recebemos a cada dia como presente divino, para que possamos estar aqui aprendendo e crescendo com essa grande oportunidade que é a vida. Que a gente não perca nenhuma oportunidade de crescer e de prosseguir. E que a gente não permita, né, ficar desmotivado, ficar postergando as ações que são importantes para o nosso próprio crescimento e para o nosso próprio bem-estar. Muita paz para todos, uma boa terça-feira. Nós voltamos a nos encontrar aqui na quinta-feira para continuar estudando o homem integral. Que Deus nos abençoe.